Gente, hoje eu vou pegar um assunto aí um tanto quanto polêmico, né, das redes sociais, aí nos sites de fofoca, até na própria TV aberta, a respeito do Neymar, né, da privatização das praias e o comentário que a Luana Piovani anda fazendo a respeito disso, do comportamento dele, sem entrar em nenhum tipo de juízo de valor, porque eu me comprometi comigo mesma, né? A procurar sempre trazer consciência, buscar a consciência de tudo que se acontece, porque consciência inclui a tudo sem julgamento, tá? Então, eu procuro analisar todos esses fatos numa perspectiva consciente, para me trazer aprendizado, ao invés de ser apenas um juízo de valor, um julgamento. Bom, gente, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito aí da história aí, Neymar e Luana Piovani, né? Uma coisa que tá tão em alta aí nas redes sociais. E uma coisa que eu me comprometi comigo mesma é sempre tentar olhar a consciência através de qualquer fato, de qualquer notícia, de qualquer coisa que se apresente. Eu sempre vou procurar ir para o lado da consciência. O que eu posso aprender com isso? O que, que isso pode me ensinar? Porque sempre, gente, é fato, sempre há aprendizado em qualquer coisa. A consciência, ela inclui a tudo sem julgamento. Em qualquer circunstância, a gente tem algo para aprender. E não vai ser diferente com a história de Luana Piovani e Neymar, né? Tirando qualquer juízo de valor a respeito dessa história, né, dessa briga, dessa riria, uma coisa que me chama a atenção a respeito da fala do Neymar, né? Muita gente fala, ele tá reclamando a respeito, falando muito mal das mulheres, né? Isso é uma temática que eu uso bastante e me pega de jeito, porque afinal de contas eu sou mulher e trabalho, grande maioria do meu público é feminino. E uma coisa que eu parei para pensar e refletir com relação a todos esses apontamentos, esses pontos de vista que ele traz, é que por muitas vezes as próprias mulheres se colocam num espaço de inferioridade. Eu não estou dando razão a ele, nem dando o direito dele falar nada, dele reclamar, mas quantas vezes, né, a gente se coloca nesse espaço de se sentir velha depois dos 40 anos, de se sentir louca, né, de achar que tá louca, achando que a gente está louca, que a gente é louca. Na verdade, né, poxa, a gente tem 4 fases dentro de um mês, né? Nós somos mulheres de fase, só no fundo, a gente é um pouquinho doidinha, né? Mas doida no bom sentido, no sentido de expansão, né? Não no sentido pejorativo. Mas eu ouso dizer que por muitas vezes nós mesmos acabamos nos colocando numa situação de inferioridade e a gente acaba de forma inconsciente dando voz a esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. A gente acaba validando sem querer esse tipo de circunstância. Como seria se a gente começasse a olhar mais para a gente começar a reconhecer o nosso valor, a gente começar a se posicionar, a gente começar a trabalhar a nossa verdadeira autoestima, estarmos bem com a gente mesma. A questão da gente se sentir velha. Olha, gente, velhice para mim não é questão de problema, não. Vou confessar que para muitas coisas eu me acho bem velha. E questão de velhice é um interessante ponto de vista, porque, por exemplo, para minha filha de 6 anos, uma mulher de 30 é velha, imagina, né? Eu com 47 posso ser considerada velha? Talvez, muita gente pense que eu sou velha, que eu sou tia, mas eu não me considero velha. E, aliás, a velhice faz parte da vida, a velhice faz parte da história de vida de cada um, e quero eu poder envelhecer, e envelhecer com saúde, com consciência, né? Então, assim, interessante ponto de vista. Muitas coisas a gente pode olhar para ter um olhar mais amoroso com a gente, né? Que tal se a gente começasse a prestar mais amor, dar mais amor para a gente mesma? Questão da carência, né? Sim. Quem é que nunca se sentiu carente em algum momento? Quem é que nunca fez alguma coisa porque estava carente? Nossa, gente, isso é fato, isso é uma coisa corriqueira, uma coisa que acontece. Obviamente, a gente pode trabalhar essa questão da carência para que a gente não se coloque numa situação de fazer algo
pela carência, a gente entender o fundamento da carência e substituir esse ponto negativo pela coisa expansiva, a gente se sentir mais fortalecida, para que a gente não vá para esse espaço de se sentir carente e ter que fazer qualquer coisa em nome da carência. Carência não é expansão, ela é uma coisa que acontece, mas ela não é uma coisa que é contribuição para nós, né? Então, alguns pontos aí interessantes para a gente trabalhar, para a gente olhar e para a gente refletir. Ao invés da gente ir para o julgamento, como seria se a gente viesse para a consciência? Então, gente, fica aqui uma primeira análise aí de um projeto que eu estou iniciando, que é de trazer consciência para mim, porque eu sou a primeira pessoa que vou analisar, né, a situação, eu vou analisar os meus pontos de vista e procurar a consciência e compartilhar aqui com vocês tudo que eu acreditar que possa efetivamente ser contribuição para outra pessoa, tá bom? Então, aguardem aí, só acompanhar aqui nas redes, que em breve a gente vai ter muito mais conteúdo.